amores, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e hoje nós vamos falar sobre dicas de make que definitivamente mudaram a minha forma de maquiar. Bora lá? Mas antes eu preciso dar uma dica para você que ama fazer suas comprinhas online e aproveitar aí as promoções. Com o site Cuponomia você consegue cupom de desconto e cashback em diversas lojas online. Eu tô falando de Sephora, Beleza na Web, Shopee, o Boticário, Natura e muito mais. Tem também lojas de diversas outras categorias, não só de beleza. E o cashback nada mais é do que o retorno de uma porcentagem do valor da sua compra direto para você. E para utilizar é muito simples. Você vai entrar no site do Cuponomia, fazer lá o seu cadastro, pesquisar a loja que você quer fazer a sua compra, ativar o cashback e aí você já vai ser direcionado diretamente para essa loja, vai fazer a sua compra e pronto. Você já vai ter aí um valor de volta para você. E quando você completa R$20 de cashback no site do Cuponomia, você consegue resgatar esse valor direto para sua conta bancária sem custo algum. Eu vou deixar o link para vocês se cadastrarem aqui embaixo na descrição do vídeo. E clicando no meu link, você já garante R$5 de cashback para você aproveitar. Se eu fosse você, eu já ia correndo me cadastrar no Cuponomia, porque é muito legal ver quantas promoções, descontos, cashback a gente consegue e no fim a gente vai economizar bastante. Então, bora se cadastrar aqui no link. Bom, eu vou começar então pelos olhos. Eu já fiz aqui a minha sobrancelha e já quero dar a primeira dica que eu aprendi e mudou muito a minha forma de maquiar o meu olho. Se você tem a pálpebra gordinha assim como eu, é muito interessante a gente deixar a cauda da nossa sobrancelha o mais reta possível, o mais pra cima possível. Se a gente fizer aquela voltinha aqui na cauda da sobrancelha muito pra baixo, assim, ó, o nosso olho fica muito caído. Eu, no meu caso, eu não tenho esse finalzinho da minha sobrancelha, então eu faço com maquiagem, é mais fácil de pegar o corretivo depois, ó, e puxar bem aqui pra cima, pra ficar o mais reto e pra cima possível. Isso me ajuda muito, tanto no espaço da pálpebra, quanto na ilusão de que o olho ele não é tão caído, ele tá mais levantado, mais pra cima. Se você tem a sobrancelha bem cheinha e não quer tirar os últimos pelinhos aqui da sua sobrancelha, você pode pegar um corretivo, um pincelzinho fininho, vir aqui no finalzinho e, ó, dar uma leve apagadinha no final da sua sobrancelha pra cima. Dessa forma vai dar aí essa diferença que, gente, parece que não vai adiantar de nada, mas testa aí pra vocês verem que muda completamente o seu olhar. E a segunda dica é você utilizar primers de sombras nos olhos, principalmente se a sua pálpebra for bem oleosa ou ela for criando oleosidade ao longo do dia. Eu vou pegar aqui primeiro o corretivo da Nath Capello pra eu poder camuflar essa pálpebra. Eu tenho bastante vasinhos aqui, há bastante manchinhas roxinhas, então eu gosto sempre de neutralizar ela. E mais uma dica, gente, eu vejo muita gente pecando no uso de produto aqui na região dos olhos. Não precisa pegar muito produto, porque quanto mais produto, mais corretivo, mais primer de sombra a gente aplica na pálpebra, mais a chance de acumular e craquelar. Então você não precisa pegar muito produto, principalmente se você estiver utilizando um corretivo de alta cobertura, que é o meu caso aqui, o da Nath Capello. A minha dica é você vir sempre com um pincelzinho mais fofinho, assim, ó, de esfumar. Esse daqui é da Macrylan. Ele não tem numeração, mas ele é da linha Max. A numeração dele já saiu do cabinho. Mas ele é da linha Max de esfumar. Ele é bem fofinho, de cerdas sintéticas. Então ele é ótimo pra gente esfumar produtos cremosos, ó. Percebam que eu pego pouquíssimo produto, não sobrecarrego o pincel, porque não precisa, senão depois a chance disso aqui ficar acumulado, de derreter a sombra que a gente vai colocar, é muito grande. Apliquei aqui o corretivo e por cima eu vou utilizar o primer de sombras. Você também pode aplicar ele por baixo, tá? É porque hoje eu não vou fazer tanto esfumado, assim, tantas camadas de sombra na minha pálpebra, então eu vou utilizar o da Shiglam por cima, mas você pode utilizar por baixo se você quiser que a sombra pigmente mais. Por quê? Esse aqui da Shiglam, ele é bem sequinho, então às vezes não pega tanto a sombra, sabe? Aí eu gosto de aplicar ele primeiro e o corretivo da Nath por cima. Esse aqui da Vizela também é muito bom, porém eu fiquei sabendo que ele saiu de linha
tá? Da marca. Infelizmente, porque era um produto ótimo. Então, o único que eu conheço acessível é esse daqui da Shiglam, o Red Set Eyeshadow Primer. Eu vou pegar ele aqui e, novamente, pouco produto. Eu vou concentrar mais na dobrinha do olho, que é onde mais acumula no meu olho ao longo do dia. E, novamente, eu vou vir espalhando aqui, ó, com o pincel. Você também pode utilizar a sombra líquida como primer de sombras, tá? As da Bruna Tavares são as minhas favoritas. Vou pegar aqui a paletinha Vacation Days da Shiglam. Eu adoro essa paleta, ela tem umas corzinhas assim, candy colors bem bonitas. Eu vou pegar esse verdinho aqui. E a próxima dica é você sempre pigmentar a sua sombra primeiro e depois esfumar apenas as bordas. Gente, eu vou pegar esse tom aqui, que é o Ice Matcha. Eu vou pegar primeiro com o pincel de cerdas sintéticas, porque eu quero concentrar bem esse tom, toda a minha pálpebra. E, gente, olhem esse tom de verde menta, que coisa mais linda. É muito lindo, né? Mas, como eu tava falando, a gente tem que pigmentar primeiro, dando batidinhas, e depois a gente vai esfumar apenas as bordas. Eu vejo muita gente pegando o pincel, eu vou demonstrar pra vocês, e esfumando a sombra inteira, e depois reclamam que a sombra não pigmenta ou que não tá tão intenso como queria, porque você esfumou a toda a área da sombra. A sombra a gente tem que esfumar apenas a borda dela, pra gente manter aqui a intensidade da cor. E quando a gente quer a cor assim, ó, bem intenso e uniforme, utilizar um pincel língua de gato de cerdas sintéticas é a melhor solução, porque ele vai depositar em massa o pigmento, ó, estão vendo? Se eu viesse com um pincelzinho de cerdas naturais, ou pincelzinho de esfumar, rabo de cavalo, ia demorar anos pra sombra pigmentar desse jeito uniforme. Então, assim é muito mais fácil quando você quer um olho intenso, principalmente olho colorido, né? Determinadas sombras é bem chatinho de deixar assim, ó, desse jeito, mais intenso de cara. Eu tô fazendo aquele formato mais agateado, que vocês sabem que eu gosto, combina mais com o meu olho do que o arredondado, tá? Agora sim, com o pincel P13 da Macrylan, que é um pincel de esfumar menorzinho, eu vou pegar mais um pouquinho da sombra, vou posicionar meu pincel na borda, não é aqui, ó, fazer isso aqui, eu vejo muita gente fazendo isso, ó, gente, na sombra inteira para esfumar, e não, é apenas na borda e movimentos de vai e vem. Você pode fazer movimentos circulares? Pode, só que quando a gente faz movimentos circulares, a sombra, a tendência dela é ir para cima. Então, principalmente se você tem a pálpebra com pouco espaço, pálpebra fixa, olho pequeno, esse movimento de vai e vem é melhor do que você fazer círculos. Então, ó, eu vou esfumar aqui toda a borda da minha sombra. Ficou assim. E outra dica também que é muito importante, principalmente para quem tem pálpebra gordinha, é a gente maquiar a pálpebra fixa, quase rente à sobrancelha. Gente, eu sei que tem muita gente que tem medo de chegar até a sobrancelha, mas não precisa ter medo, principalmente porque a gente depois dá acabamento. Então, ó, vem bem rente aqui a sobrancelha. E agora, então, nós vamos dar acabamento com pó compacto, que é uma outra dica de maquiagem que mudou meu acabamento no esfumado. Vou pegar aqui meu pó compacto, o pincel A26 da Macrylan de sempre. E o truque aqui é você pegar bem na bordinha, não ultrapassar muito aqui e não pegar a parte da sombra de fato, senão vai manchar, ó. Quando a gente vem bem na bordinha com leves movimentos de vai e vem, o pó compacto ele ajuda muito a dar esse acabamento e essa transição da cor, do tom da sombra para o nosso tom de pele. Por isso que é muito importante o pó compacto ser do seu tom de pele. Essa dica, ela é muito boa. Se você acha que tá faltando alguma coisa no seu esfumado, que a transição para o seu tom de pele não fica tão bonita, testa utilizar o pó compacto. Muita gente me pergunta se pode usar o pó translúcido. Eu não acho tão interessante porque o pó translúcido, ele tem mais a função de matificar do que dar cor ali na pele, né, da cobertura. O pó compacto, como ele tem um nível de cobertura, ele ajuda a apagar essas bordinhas, essas marcações. Então, na minha opinião, ele é mais interessante de utilizar do que o pó translúcido. Mas tudo é uma questão de teste. Se você tiver aí um pó solto com bastante cobertura, acho que vale a pena testar para ver se vai te dar esse mesmo acabamento. Vou aplicar agora a Soma Limeade, que é essa daqui verdinha, que ela é assim, maravilhosa.
tem esse tomzinho de verde. Eu amo demais essa paleta da She Glam, gente. É uma paleta que eu acho que vale muito a pena. E aqui vai mais uma dica, que é você aplicar a sombra cintilante, a sombra com brilho que você quer usar, se você tem pálpebra gordinha, nessa região aqui, ó. Essa região aqui, quando a gente tá com o olho aberto, é a que mais aparece. Esse início aqui do nosso olho, ó, da pálpebra fixa, tá? Eu gosto muito de aplicar com o dedo, porque eu acho que o brilho aparece bem mais do que com o pincel. Então, ó, como eu falei, eu aplico bem aqui, subindo aqui, ó, bem rente à sobrancelha, tá? Não tem problema. Quando a gente relaxa os olhos, ó, o brilho aparece. Se você só concentrar o brilho aqui na sombra, na pálpebra móvel, o brilho não vai aparecer. E você vai ficar frustrada porque, né, a gente tá fazendo uma make e ela não tá aparecendo. Essa dica de você concentrar o brilho nessa parte aqui do iniciozinho do olho, bem na pálpebra fixa, subindo pra sobrancelha, é perfeita, gente. E vocês já repararam que a maioria das minhas makes aqui no canal tá bem nessa vibe de fada? Parece make de fada, não parece, gente? Ainda mais esse verdinho menta. Ai, mas eu tô muito nessa vibe. Eu tô limpando aqui, né, o que caiu abaixo dos olhos. E olhe quando eu relaxo o olho, ó, a pálpebra relaxada olhando pra vocês, aparece aqui o brilho e a sombra verde. Então essa dica de aplicar o brilho aqui, pra mim, ela é preciosa. Mais uma dica aqui pra região dos olhos é o delineado gatinho. Por muito tempo eu achei que eu nunca ia conseguir fazer delineado gatinho, porque minha pálpebra é gordinha, porque essa região aqui cai por cima da móvel. Então depois que eu aprendi essa técnica do delineado morcego, eu nunca mais sofri pra fazer delineado, gente. Eu recebo muitos comentários de pessoas que viram meu último vídeo ensinando a fazer delineado gatinho em pálpebra gordinha, que não estavam conseguindo. Gente, treina. Treinar é a melhor coisa. Eu treinava muito, como eu falei no vídeo, com sombra, tá? É a melhor coisa. Pega, treina, não ficou legal? Tira. Como é sombra, não vai machucar o seu olho, tira, faz de novo. É a melhor técnica. Eu hoje, assim, aprendi e não largo mais. Vou fazer aqui, então, ó, a técnica do delineado gatinho pra pálpebra gordinha. Puxei aqui o rabinho, ó. E aí, ó, eu vou juntar esse delineado passando por cima aqui, ó, da dobrinha do meu olho. Ó, e aí quando eu levanto, fica aqui esse espaçozinho, a gente só vai aqui, ó, conectar. E quando eu relaxo os meus olhos, ele tá aqui certinho. Quando eu levanto, ele fica com esse degrauzinho, que é como se fosse a asinha de um morcego, tá, gente? Essa técnica aqui, ela mudou completamente, assim, o meu delineado. Fica muito melhor agora. Vou preencher aqui, ó. Fiz aqui meu delineado gatinho, fiz ele bem assim, pá, hoje. E agora eu vou colar cílios postiços e já volto pra gente fazer a pele. Voltei com os olhos prontos e de pele, a melhor dica que eu já peguei assim nesse mundo de maquiagem foi substituir a esponjinha de maquiagem por pincel de maquiagem. Eu tinha muita dificuldade de utilizar pincéis para base. Eu achava que riscava, que não espalhava direito. Mas, gente, tudo é técnica. Tem muito a ver com o tipo de pincel que você está utilizando. Se você utiliza aqueles kabuks tradicionais, como por exemplo esses daqui, aqueles mais antigos que são bem durinha a cerda, realmente o acabamento não fica tão legal. Então eu comecei aí numa jornada de testar vários pincéis de base. Aprendi que a força que você faz aqui na mão, a pressão, ela tem que ser mais leve. O movimento ele é diferente, não é igual a esponjinha. A gente tá muito acostumado a pegar a esponjinha e sair batendo assim na cara. O pincel, ele não precisa dessa força, dessa pressão toda. E os movimentos também, as batidinhas, os movimentos circulares, quando você quer espalhar e abrir mais essa base. E aos pouquinhos eu fui deixando de lado a esponjinha, fui fazendo essa transição. E hoje em dia eu nem consigo mais utilizar a esponja, gente. A esponja, pra mim, tá, na minha opinião, ela suga muito produto. Não dá um acabamento muito legal, exatamente por ela sugar o produto. Às vezes a gente não consegue ver assim, a olho nu, mas se você chegar bem pertinho, você vai ver, tem pontos que tem mais base que outros, porque ela não trabalha com o produto na pele de fato, ela deixa muito na superfície. E na minha opinião, depois que eu fiz essa troca de esponjinha pra pincel na hora de aplicar a base, a minha base passou a durar muito mais, porque a base, ela realmente deixa nivelado aqui a quantidade de produto na nossa pele, e com isso vai durar mais. Eu também preciso de menos produto, então acaba sendo uma economia
economia de base, de corretivo. E assim, pra mim foi só amores, eu não largo mais os meus pincéis de maquiagem. Eu aprendi, testando com os pincéis, que eu gosto de pincéis que são mais fofinhos. Eles até podem ser densos, como esse daqui. Esse daqui é da marca Bailey Beauty. Só que ele não é um pincel duro, estão vendo como ele é muito macio? Então assim, esses pincéis que são mais molinhos, eu prefiro, porque deixa, na minha opinião, o acabamento mais bonito na pele. Eu também gosto muito de pegar pincéis assim, ó, maiorzão de blush, de pó, pra fazer a aplicação de base quando eu quero algo mais leve. Eu acho que deixa o acabamento muito bonito. Então, se você acha que a sua make não dura, apesar de você utilizar blindagem, utilizar todos aqueles passos de pré-make que são necessários pra pele durar, e mesmo assim a sua pele não dura, experimenta trocar a esponjinha pelo pincel. Eu fiz isso e até bases que não duravam na minha pele passaram a durar mais. Então fica aí a dica. Vou espalhar a base com esse pincel aqui, ó. Ele é da Shein, tá? É uma réplica do Real Techniques, mas ele é da Shein. E se tem uma coisa que eu aprendi na automaquiagem que eu não largo mais, é a gente corrigir o subtom da base quando ele tá errado com sombra líquida ou corretivo colorido, tá? Funciona muito e ajuda demais a usar aquela base que você comprou no subtom errado, acabou comprando no tom errado também, porque também existem os clareadores de base, o da Dalla, que eu uso demais e sempre indico aqui pra vocês. É uma forma da gente utilizar aquela base que é muito normal a gente comprar tom errado, principalmente quando a gente vai comprar online. Nem sempre a gente acerta, nem sempre a marca mostra exatamente a cor fiel do produto, da base, do corretivo. Então, pra não ter que ficar ali parada, eu adoro utilizar esses corretores. Eu vou utilizar hoje a base Serum Nude Me da Natura Una, que eu amo essa base. A minha é na cor 10N, porém ela fica amarelada demais pra mim. Então eu vou colocar ela aqui, ó, na minha plaquinha. E vou utilizar o BT Velvet Lavender da Bruna Tavares pra tirar, neutralizar um pouquinho desse amarelado. Coloquei aqui, ó. E aí eu vou espalhar aqui com o dedo mesmo. Você pode espalhar com a espátula, se você preferir. Vou colocar aqui, ó, com o dedo mesmo. E vou espalhar aqui com esse pincel de base, que, como eu falei, tem as cerdas mais molinhas. Eu gosto mais de pegar o produto com o pincel. E outra dica que eu posso falar pra vocês que mudou muito o acabamento da minha pele é pegar produto aos poucos, não colocar muito produto de uma vez só, ir trabalhando a base, o corretivo na pele. Eu antigamente aplicava muita base, muito corretivo, muito pó, e a minha pele não ficava bonita, tá? E um dos segredos da pele não ficar carregada é isso, pouco produto. Eu sei que tem muita gente que fala que se a gente aplicar muito produto a pele vai durar mais, mas não é verdade, tá, gente? O segredo tá muito mais na técnica do que em quantidade de produto. Vou aplicando então a minha base aqui. E esse pincel da Shein, gente, ele é muito bom, tá? Ele praticamente não risca a base aqui na pele, ó. Tô aplicando e ele não tá marcando, não tá riscando. Ele esfuma direto, muito bom. Eu vou deixar o link desse pincel aqui na descrição, caso alguém queira comprar, porque eu sei que tem sempre alguém que pede o link, tá? Então vai estar na descrição do vídeo. Base aplicada, e recentemente eu aprendi uma técnica de make onde você faz a aplicação depois da base, do blush, contorno, bronzer, que você preferir, e só depois você coloca o corretivo. Eu tenho feito ela direto, essa técnica, e gente, eu tô amando o acabamento que deixa. Vou utilizar aqui o blush da She Glam, e uma coisa que eu aprendi sobre blush e contorno é você reparar nas características do seu rosto. Depois que eu aprendi isso, eu fiquei muito mais satisfeita em como a minha maquiagem fica no geral. Contorno, eu confesso pra vocês que eu pesava muito a mão, eu passava bastante assim pra marcar bem o rosto. Hoje em dia eu gosto de muito menos produto, não sou tão fã de contorno, eu prefiro utilizar a bronzer nas minhas makes, vocês têm visto muito isso. E o blush, eu tenho utilizado ele bem mais alto do que eu utilizava antigamente, e eu gosto de vir com ele pra diagonal. Eu gosto demais desse efeito que dá no meu rosto. Acho que ajuda a dar aquela impressão de alongar, sabe? Mais assim o rosto, de levantar. Sei que muita gente não curte esse efeito, mas eu acredito que as pessoas que não curtem é porque já tem o rosto mais alongado. Então realmente vai realçar mais ainda essa característica. No meu caso, que eu tenho o rosto mais cheio, aplicar os produtos mais assim, ó, indo pra diagonal do rosto, gente, eu acho que dá toda a diferença. Gosto muito mais do que fazer a aplicação mais pra baixo, sabe? E quando eu não tô afim de utilizar bronzer nem contorno, eu venho com blush até aqui assim, ó, nas laterais. Eu acho que fica muito bonito
o efeito, se chama draping, né, que é uma técnica de blush que a gente usava muito, inclusive, nos anos 80. E eu gosto muito, principalmente quando eu tô fazendo uma maquiagem mais levinha, de não utilizar bronze, de levar o blush até aqui para as laterais. Acho que fica muito bonito o efeito. Aplicar blush no nariz, antigamente eu não curtia, não gostava. Achava que ficava feio em mim. Só que depois que eu comecei a testar de fato, eu viciei, gente. Eu não largo mais. Eu acho que dá uma naturalidade. Eu prefiro 1000 vezes aplicar o blush aqui na ponte do nariz do que fazer contorno no meu nariz. Eu não gosto. Acho o contorno no nariz algo muito polêmico, pra dizer o mínimo. Eu não curto, praticamente não faço. Então eu gosto muito do blush e do iluminador na pontinha, ó. Acho que fica muito mais bonito. Vou contornar aqui bem de levinho agora o meu rosto com o Taupe Chic da Bruna Tavares. Eu ia falar Brown Sugar, mas é o Taupe Chic, que ele é um pouquinho mais frio. E outra técnica que eu aprendi e que, na minha opinião, fez muita diferença na durabilidade da minha pele é fazer a aplicação dos produtos direto na base sem estar selada. No início da minha automaquiagem, eu aplicava base, corretivo, selava tudo com pó e depois eu vinha com os produtos. E a durabilidade, gente, era praticamente zero. Quando eu faço assim, ó, aplicando o produto direto na base, sem a pele estar selada, o produto, ele gruda na pele, então ele agarra mesmo, então ele dura muito mais. Depois que eu fiz isso, nossa, minha pele passou a durar muito mais horas do que antes. Agora eu vou aplicar o corretivo. Hoje eu vou utilizar esse aqui da Avon, o Power Stay, na cor 115Q. Corretivo, a mesma coisa, gente. Eu costumava aplicar muito produto, fazer aquele triângulo, né, que as blogueiras ensinam. Só que depois que eu vi que a gente aplicando pouca quantidade dá o mesmo efeito, eu nunca mais fiz isso. Porque quando a gente aplica muito corretivo nessa área, a gente sobrecarrega ela. Então as chances do corretivo acumular e craquelar, principalmente se for um corretivo mate, são muito maiores do que você aplicar pouca quantidade. Eu sei que isso também tem muito a ver com a quantidade de pigmento na olheira. A minha olheira, ela não é tão pigmentada quanto de outras pessoas, mas eu acho muito mais válido você corrigir essa pigmentação com corretivo colorido, né, fazer a camuflagem, para depois vir com o corretivo neutralizando essa área, tá? E aplicando sempre pouco produto. Que você aplicar muito corretivo porque você quer cobrir a sua olheira, você pode até cobrir, mas aí você vai ter que escolher um dos dois lados. Muita cobertura, mas o acabamento horrível, ou você pode fazer a correção com corretivo colorido, depois aplicar o corretivo do seu tom, vai corrigir e não vai ficar pesada essa área. Então, assim, essa dica pra mim é uma dica de ouro. Pouco produto nessa região abaixo dos olhos, dá um acabamento assim maravilhoso. E claro, né, o pincel também, que ajuda muito a dar mais cobertura, né, a pegar mais a cobertura do corretivo, não vai sugar tanto produto igual a esponjinha, então você acaba também utilizando menos produto. Vou selar aqui o blush cremoso com o blush em pó. Tô utilizando a paletinha Peach Lovers da SP Colors, esse tomzinho aqui do meio. E quando a gente sela o produto cremoso com o produto em pó, e isso eu tô falando de iluminador, contorno, blush, a make dura muito mais. Então é mais uma dica que me ajudou muito, assim, depois que eu passei a fazer isso, principalmente quando eu quero uma pele que vai durar mais, pra um evento, pra algo de longa duração. Fazer isso, gente, sério, mudou completamente a duração da minha make. Eu sei que tem gente que acha que fazer essas duas camadas vai pesar muito a pele, mas não vai. É tudo novamente questão de quantidade de produto. Se você aplicar pouco produto cremoso e pouco produto em pó, a pele ela não vai ficar carregada. Vou agora selar a minha pele, e isso de selar a pele antes de aplicar o iluminador, vir com o iluminador depois, tem me ajudado muito a deixar o iluminador mais brilhante, com o acabamento mais bonito, e não tira muito do iluminador, né? Não tem que acabar retocando depois que selei a pele, vim novamente com o iluminador pra retocar. Já aplico de uma vez só. E o pó, gente, assim, quem acompanha o meu canal desde lá do início deve lembrar que eu tacava ali pó na cara. Eu fazia a técnica de baking, porque era o que as blogueiras ensinavam, e a minha pele ficava, depois de umas horas, horrível, simplesmente horrível, principalmente aqui nessa região abaixo dos olhos. Então eu fui aprendendo com outros maquiadores, vendo os vídeos de outros maquiadores que ensinavam essa técnica de fazer a aplicação de pó com pouco produto e utilizar, ao invés de esponjinha, pincel novamente. Por quê? Nessa região minha aqui, ó,
essa região aqui, abaixo das bochechas. E eu gosto muito de utilizar pincéis pequenininhos. Esse daqui, ele é da Shein, tá? Ó, ele tem o topo chanfrado, mas ele é cheinho. Então ele é ótimo porque ele encaixa bem nos cantinhos aqui, onde eu preciso aplicar pó, de forma precisa. Desse modo, o pó não cai sobre o restante da pele, onde eu não preciso selar. Aqui, se eu for sair para algum lugar, para algum evento que eu vou cumprimentar muitas pessoas, eu aplico um pouquinho mais de pó. Assim, ó, pega o pó e vai pressionando, dando batidinhas. No restante do rosto, eu utilizo esse pincelzinho aqui que é menor, preciso, e aplico o pó na quantidade certa. Vou utilizar aqui o pozinho da LF Pro e eu sempre tiro o acúmulo de produto das linhas primeiro, dando batidinhas com o pincel. Antigamente eu não fazia isso, eu vinha direto com o pó e ficava tudo marcado, gente, ficava horrível. Venho aqui com o pincel da Shein, pego o pó na tampinha, dou bastante batidinhas para o produto entrar dentro das cerdas e ó, tiro bem aqui o excesso e venho aplicando, dando batidinhas nas áreas que eu quero selar. E ó, como ele é um pincel pequeno, ele pega bem aqui abaixo do olho. Por ele ter esse acabamento chanfrado, ele é bem anatômico e a pele tá selada e sem nenhum acúmulo de produto, nenhum exagero. Vai durar, não vai craquelar, vai ficar bonita a pele. Então, ó, eu amo fazer assim. Te convido a experimentar. Ah, eu tenho a pele oleosa. Se você tem a pele oleosa, você pode aplicar uma camadinha, depois vir com mais uma camadinha de pó por cima, tá? Nessa região aqui, geralmente a gente não é oleosa, tá, gente? Mas nas outras regiões do rosto, principalmente aqui, ó, nariz, testa, faz 2 camadinhas de pó com o pincel. A gente tem essa cultura aqui no Brasil, tem que aplicar muito produto pra pele durar, principalmente pele oleosa, e não é assim, tá? O que mais vai contar é a sua preparação de pele. Escolher uma base mais mate, um corretivo se você tiver essa região oleosa, como eu falei, é mais difícil de acontecer, mas escolher um corretivo mais sequinho e utilizar pó na medida certa. Não precisa exagerar, senão a pele não vai ficar bonita. E aí eu vou selando aqui, ó, sempre dando batidinhas nas regiões do meu rosto que eu sei que eu preciso de mais durabilidade, que vai sair com mais facilidade. No meu caso eu transpiro muito, então eu preciso selar. E é claro que o tipo de pó que você está utilizando também ajuda muito a dar esse acabamento mais leve, tá? Esse pó aqui da LF Pro é um pó muito fininho, então pós mais finos não vão pesar na pele e não vão dar aquele acabamento de sair marcando tudo. Aqui, ó, eu vou selar daquele jeito que eu falei pra vocês. Vou pegar um pouquinho mais de produto e vou marcar essa região aqui minha, ó, abaixo da maçã do rosto, que é uma área que eu sei que sai com mais facilidade. Depois que eu aplico, eu já esfumo, ó, pra não ficar aquela marca assim, aquela marcação. Eu não gosto dessa marcação. Se você gosta, você pode deixar. Como eu não curto, eu gosto mais natural, eu removo ela. E eu sei que tem gente que vai comentar aqui nesse vídeo que mora num lugar que faz muito calor e tem que tacar muito pó, senão a make não dura. Eu moro no Rio de Janeiro, que é um lugar que quando faz calor, meu bem, não é brincadeira não, tá? É um calor assim, bem forte, bem sério. É aquele calor que você sai na rua, você vai suar, você vai transpirar, não tem jeito, não tem pra onde correr. Eu falo por experiência própria, não precisa exagerar na quantidade do pó, a não ser que você queira que marque tudo na sua pele. Textura, linhas, poros, tudo. Iluminador eu vou aplicar agora, depois do pó. Vou utilizar esse aqui da Charmacy na cor 606. Esse produto aqui eu comprei ele na Shein. Infelizmente ele tá esgotado, não tem nem mais o anúncio, tá? Algumas pessoas vieram reclamar comigo sobre isso e de fato ele tá esgotado, mas assim que voltar eu aviso pra vocês. Por isso que o link não vai estar aqui, porque o anúncio nem existe mais, mas vai voltar, tá? É só a gente aguardar que ele volta assim. Esse iluminador aqui, ele reflete meio pro verde, pro rosa, e eu acho que vai combinar muito aqui, ó, com a nossa make. Olha que coisa mais linda. Esse iluminador, ele é perfeito, gente. É uma pena que ele esgota logo, né? Esgota rápido, mas ele é muito bonito. E aqui na parte abaixo dos olhos, uma dica que me ajudou muito a deixar esse acabamento mais bonito nessa região é você aplicar o corretivo, mesmo com a pele selada, tá? Não tem problema. Pega o seu corretivo ou primer de sombras, pouco produto, é bem pouquinho, tô usando um pincel pequenininho, ó. Eu vou aplicar aqui rente à minha raiz dos cílios inferiores. Pra quê? Pra sombra aqui embaixo grudar, porque como a gente selou a pele, ela não vai ter tanta aderência. Então você aplicar
essa camadinha de corretivo aqui embaixo, antes de aplicar a sombra, vai dar um acabamento mais bonito, vai pigmentar mais a sombra, você vai conseguir fazer uma transição de esfumado mais bonita. Agora então, ó, eu vou aplicar aqui a sombra, dando batidinhas, e olhem como que ela vai pigmentar muito mais. E vai durar também bem mais aqui na região abaixo dos olhos. Você também consegue esse mesmo efeito com lápis, tá? Aplica o lápis aqui nessa região ao invés do corretivo e sela o lápis com a sombra. Então também vai conseguir uma maior durabilidade e maior pigmentação. Finalizei aqui os olhos com máscara de cílios nos cílios de baixo e um lápis bem nessa mesma pegada de cima, né, do olho mais menta. Por último, de lábios, algo que eu não fazia muito antigamente era contornar os meus lábios com um lápis labial. Eu aplicava o batom direto e pra mim era isso, tava tudo certo. Mas quando eu comecei a utilizar um lápis labial antes do batom, seja ele batom em bala, gloss, batom líquido, eu percebi que o lápis labial, ele ajuda muito a contornar, né, os lábios, deixar eles mais certinhos, mais alinhados, com o traço mais preciso. Você pode alongar mais o seu lábio se você quiser, se for do seu interesse. No meu caso, eu gosto de definir mais eles. E ele ajuda também na durabilidade do batom, porque ele cria aqui uma barreira nas bordas dos nossos lábios que faz com que o batom não venha pra cima, não escorra. Então ele ajuda muito nisso também. Principalmente se você aplicar o lápis em toda a boca e depois vem com o batom por cima. Ele vai ajudar ainda mais na durabilidade desse batom. Eu vou utilizar aqui então o lápis labial da She Glam, que eu adoro ele. Vou contornar aqui, ó, os meus lábios. Lábios contornados, ó, eu gosto sempre de fazer assim, depois que eu faço o contorno, pra dar uma leve esfumadinha nas bordas. E agora então eu vou vir com o batom. Hoje eu escolhi o batom em bala Lovely da Bruna Tavares, da coleção Minnie Mouse, que ele é simplesmente perfeito. E aí eu sempre gosto de dar aquela esfumadinha básica, esfregando os lábios. E a make tá pronta, gente. Eu vou aproximar pra vocês verem melhor. Esse foi então o resultado. Olha como que essa pele tá bonita, gente. Ela vai durar e não tá com excesso de produto, então a gente não vê marcando muito as texturas da nossa pele. Claro que não tem como sumir com linhas, tá? As linhas, conforme o tempo de uso, vão aparecer, mas como a gente aplicou pouca quantidade de produto no geral, vai marcar bem menos e a pele vai ficar bonita por muito mais tempo. O que vocês acharam? Eu espero muito que vocês tenham gostado do tema desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Deixa aqui pra mim nos comentários qual é a dica, truque ou técnica de make que você ama e que depois que você aprendeu mudou completamente a sua maquiagem, que eu vou adorar saber. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aqui pra mim, porque isso me ajuda muito. E vai lá me seguir no Instagram, @CamilaDeMãe, que lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!